Em entrevista exclusiva para a Docton TV, o advogado do vereador Ronilson e de Alessandro Augusto, Dr. Dário Júnior, disse que o vereador Ronilson foi condenado a 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. Já Alessandro, a tese defensiva da participação de menor importância foi acolhida pelo juiz e, mesmo sendo condenado, teve a menor pena, sendo de 3 anos e 6 meses. Porém, os demais tiveram a mesma condenação de Ronilson, de 5 anos e 4 meses. O vereador Ronilson Marcílio, Bruno dos Anjos, Jorge Lima e Alessandro Augusto Teixeira foram absolvidos do crime de organização criminosa. Porém, o juiz julgou procedente o pedido de condenação pelo crime de extorsão consumado. Uma das teses da defesa é que seria um crime de extorsão tentada e não seria consumado. Mas a tese não foi acolhida e a sentença veio pelo crime de extorsão. A decisão, ela acolheu parcialmente, as teses da defesa. No nosso caso, eu que represento os interesses do vereador Ronilson e do Corréu, do acusado Alessandro Teixeira, nós tivemos algumas das nossas teses atendidas. No caso da organização criminosa, todos os acusados foram absolvidos do crime de organização criminosa. No entanto, o juiz entendeu por considerar que o crime de extorsão, mesmo sem ter havido nenhuma lesão patrimonial à vítima, mesmo sem a vítima ter sofrido nenhuma espécie de prejuízo, esse crime, ele de fato se consumou. E a condenação foi então pelo crime de extorsão, a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. E o Alessandro Teixeira, ele teve uma pena pelo crime de extorsão de 3 anos e 6 meses, porque a participação do Alessandro foi considerada uma participação de menor importância. E o regime de cumprimento de pena do Alessandro será o regime aberto. Doutor Dário, esse tempo que eles ficaram presos vai ser contado também durante essa pena Sem total? Dúvida. Como que vai ser? Esse tempo de prisão preventiva ocorre a detração e ele é abatido na pena a ser cumprida daqui por diante. A defesa agora vai estudar melhor a decisão, os detalhes da decisão. Algo que nós já vamos buscar uma providência é a impetração de um habeas corpus para que eles tenham o direito de apelar em liberdade. E esse direito foi negado pelo juiz na sentença. E nós entendemos, por serem pessoas primárias, de bons antecedentes, eles teriam sim o direito de apelar em liberdade. E no nosso caso, nós vamos providenciar a impetração de um habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visando assegurar esse direito de recorrer da sentença em liberdade. Foram condenados pelo crime de extorsão qualificado pelo concurso de pessoas a 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? Quando eles passam o dia trabalhando, saem do presídio para trabalhar e se recolhem na parte da noite. Com relação ao mandato eletivo do vereador Ronilson, foi decretado a perda, uma vez que a condenação ultrapassa os 4 anos. O Código Penal do artigo 92 estabelece que o ocupante do cargo, se condenado ao curso do mandato por crime comum, que não seja relacionado ao cargo a uma pena acima de 4 anos, ele deve ter a perda do mandato. No caso do vereador Ronilson, teve ainda uma outra questão que foi apreciada pelo juiz, que diz respeito à perda do mandato eletivo, E o juiz decretou a perda do mandato eletivo, uma vez que a pena ficou acima dos 4 anos. O artigo 92 do Código Penal, ele determina que a pessoa que é detentora de mandato eletivo, se ela é condenada a uma pena acima de 4 anos, ela tem que ter decretada a perda do seu mandato eletivo. No entanto, como nós vamos encaminhar aí um recurso de apelação, esse recurso ele tem efeito suspensivo e atinge também essa parte da decisão. Por mais que tenha decretado a perda nesse momento, enquanto não transitar em julgado, essa perda não vai se concretizar. Dr. Dário Júnior disse que o regime semiaberto em Caratinga funciona no albergue ou no presídio e que o juiz determinou ainda a abertura de processos de execução provisória para cada um dos sentenciados, para que os benefícios já possam ser requeridos o mais breve possível. O regime semiaberto aqui em Caratinga funciona com os presos tendo direito a um trabalho externo. Trabalharia durante o dia e recolheria ao presídio à noite.
Isso aí também, evidentemente, que a defesa vai requerer, então logo seja instaurado o processo de execução provisória da pena. O juiz de direito, doutor Consuelo, cita na sentença, abre aspas, a moralidade administrativa é um princípio constitucional que deve ser observado por todos na administração pública. Quando o Estado percebe que seu representante desobedece a esta regra, não se pode exigir que ele se curve a este desrespeito. Fecha aspas. O juiz descreve ainda na sentença que Ronilson não é adequado para continuar como vereador. Abre aspas. Quanto aos requisitos subjetivos, conforme determinação do parágrafo único do artigo acima mencionado, existem fundamentos suficientes para comprová-los, não se mostrando adequado, portanto, que continue o réu Ronilson no exercício de função que já provou não ter condições para desenvolver de forma satisfatória. Fecha aspas. Abre aspas. Ora, a prática de uma conduta criminosa no exercício de função pública denota infidelidade, abuso e desprezo pelo mandato eletivo. Fecha aspas. E conclui, abre aspas, de fato, a conduta do acusado é altamente reprovável, sendo que se valeu da amizade que nutria com a vítima para praticar o crime de extorsão, enganando-a a todo momento que somente queria ajudá-la a negociar o valor exigido pela pessoa que estava de posse de um vídeo do ofendido, sendo que Ronilson tinha ciência que o detentor do vídeo era Bruno. Fecha aspas. A defesa dos envolvidos ainda entende que pode impetrar um habeas corpus para que os sentenciados tenham o direito de apelar em liberdade, já que são réus primários. É uma sentença que rejeitou muitas das nossas teses, mas acolheu algumas das nossas teses também. Ficou uma situação, no nosso entendimento, intermediária. E naquilo que nós realmente não nos conformamos, né, nós vamos interpor o recurso apropriado, que é o recurso de apelação. A primeira ideia, a mais urgente, é entrar com recurso, que é o que nós temos prazo, né? Nós vamos recorrer da decisão, da condenação principalmente, porque a gente não concorda com essa condenação, para a gente não restou caracterizada o crime de extorsão. Tá? Quanto à associação criminosa, eles já foram absolvidos, como a gente já havia adiantado, a gente já sabia, né? Não estava caracterizada essa associação criminosa, então nós vamos recorrer dessa decisão mesmo da condenação em cima da extorsão. Vamos fazer o recurso e, como nessa sentença o juiz negou o direito de ambos aguardar esse recurso em liberdade, nós vamos entrar com habeas corpus tão somente para que eles aguardem essa decisão do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte em liberdade.